Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana de 5 a 9 de outubro nós vamos trabalhar uma atividade interdisciplinar referente à Semana das Monções. Essa atividade contemplará todas as disciplinas, ou seja, vocês não terão aquelas atividades diárias de matemática separadamente, tá? Daí também de português, história, geografia, vocês não terão as atividades separadas. Essa semana será uma única atividade onde serão contempladas todas as disciplinas. Então teremos questões de todas as disciplinas nessa atividade referente à Semana das Monções. E a gente vai trabalhar duas questões de matemática que eu vou explicar para vocês nessa videoaula. A gente já vai orientando como se faz e já vai corrigindo também. Então serve como essa videoaula vai servir como orientação e, ao mesmo tempo, como a correção dos exercícios, ok? Então vamos lá. Analisando a imagem e os dados. A questão 6 e 7 são questões de matemática que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então. Como meio de transporte, os monçoeiros em suas viagens utilizavam um tipo de canoa, conhecida como batelão. Ele era construído a partir do tronco de peroba rosa, árvore comum na região do estado de São Paulo. A uma distância de 6,3 metros do caule da peroba rosa está uma pessoa de 1,80 metros de altura, projetando uma sombra de 2,7 metros de comprimento no solo, como mostra a figura. Podemos afirmar que a altura da peroba rosa é d. Então nós temos essa pergunta. Podemos afirmar que a altura da peroba rosa é d. E temos as alternativas. 4,80 metros, 6 metros, 4 metros e meio, 6,4 metros. Então vamos lá. Em cima dessa figura, eu coloquei todos os valores informados na introdução do exercício, no enunciado. Temos essa figura aqui que a gente consegue perceber que nós temos a árvore com o solo e com a projeção da sombra dela, forma um triângulo, ou seja, aqui temos a altura de uma árvore, todo esse pedaço aqui de baixo é a sombra da árvore, porque está sendo projetado aqui, ó, fechando esse triângulo. Esse rapaz que está paralelo à árvore também forma um triângulo entre ele, esse pedacinho do solo, e a sombra que passa por cima dele, considerando também que esse pedacinho aqui é a sombra dele. Ou seja, nós temos um triângulo maior, que é a relação entre a árvore e a sua altura, a projeção da sua altura, e o rapaz de 1,80 com a projeção da sua altura. Se a gente olhar essa figura, temos um triângulo dentro de outro triângulo, sendo que a altura do rapaz é paralela à árvore. Quando a gente tem um triângulo cortado com uma reta paralela a um de seus lados, por dentro dele passa uma reta paralela, que seria o rapaz, que está paralelo à árvore, nós podemos trabalhar a semelhança de triângulos. Então, nesse exercício, a gente consegue montar proporções, razões e proporções entre a árvore e o rapaz, a sombra da árvore e a sombra do rapaz. Mas vamos preencher essa figura primeiro, então. A árvore é o que está querendo saber, a gente está querendo saber a altura dela. Então, eu não tenho a altura dessa árvore. Eu representei pela letra X, que é uma incógnita que a gente geralmente usa. Poderia ser outra letra, mas usamos o X, que a gente usa comumente nos exercícios que a gente tem durante as nossas aulas. Marquei também a altura do rapaz. Puxei uma setinha aqui e marquei que ele mede 1,8 de altura, 1,80 m de altura. O exercício fala também que do caule da árvore até essa pessoa, até esse rapaz, tem 6,3 metros. E do rapaz, e na verdade a sombra do rapaz, que vai dele até o final aqui do triângulo, ou seja, essa sombra que vem dele até o final do triângulo aqui, é 2,7 metros, tá? Então a gente tem algumas informações e a gente vai montar essas informações numa tabelinha. A gente vai relacionar o que nessa tabela? A altura da árvore com a altura do rapaz. Sombra da árvore. Qual é a sombra da árvore? Daqui até o rapaz não é a sombra da árvore. A sombra da árvore é tudo. É do caule até o rapaz e depois do rapaz até o final da sombra dele também termina a sombra da árvore. Então, esse pedacinho todo aqui embaixo, a gente tem que somar para poder dizer que todo esse pedaço é a sombra da árvore. Se vocês olharem, todo esse pedaço é a sombra da árvore, porque ele vem, ó, ela vem projetada para cá, ok? E ela termina aqui. Então, todo esse pedaço é a sombra da árvore. E só esse pedacinho é a sombra do rapaz. Então, o rapaz e a sombra do rapaz e a sombra da árvore tem um determinado pedaço que faz parte dos dois, que é 2,7. Mas vamos montar essa proporção então.
Ó, no exercício, vamos comparar comprimentos da árvore e da pessoa, assim como a sombra da árvore e também da pessoa. Então vamos lá, eu coloquei para vocês nessa tabelinha alturas e sombras. E aqui eu coloquei pessoa e árvore. E marquei aqui, ó. Qual é a altura da pessoa? É 1,80. Qual é a altura, o comprimento da sombra dessa pessoa? 2,70. Marquei na mesma tabela. Qual é a altura dessa árvore? Não sei, tinha colocado o X na imagem. Qual é a altura, o comprimento da sombra dessa pessoa, dessa árvore? No caso agora a árvore. O comprimento da árvore é a distância do caule até a pessoa, que é 6,30, mais 2,70, que termina a sombra da pessoa e ao mesmo tempo termina a sombra da árvore. Então, todo esse pedaço de baixo da imagem é a sombra da nossa árvore. Aquele pedaço que estava lá, 6,30 mais 2,70, é a sombra da nossa árvore. Então, nós temos que a altura da pessoa para a sombra da pessoa, a altura da árvore para a sombra da árvore. Tendo essas duas informações, esse está para esse, a altura da pessoa está para a sombra da pessoa, assim como a altura da árvore está para a sombra da árvore. E a gente monta as razões, tá? Vamos montar essas razões e trabalhar essas proporções. Então a gente faz o quê? A sombra da árvore é a distância do caule até a pessoa mais a medida do comprimento da sombra da pessoa, pois a sombra da pessoa e a sombra da árvore terminam juntas no solo pela imagem. Por isso que eu falei para vocês aqui que a sombra da árvore é essa soma aqui. Tá? Então a gente vai montar as razões. Ó. 1,80, que é o metro, a altura da pessoa, está para a sombra dela. Então, a altura da pessoa está para a sombra da pessoa. Reparem que eu tirei o zero para ficar melhor de trabalhar, tá? Mas porque o zero depois da vírgula não interfere em nada no resultado. Então, a altura da pessoa para a sua sombra, ela é proporcional à altura da árvore para a sombra da árvore, que é 9, tá? Tem esses dois zeros, mas como estão depois da vírgula, não tem valor nenhum. Eu pude cortar. Tá? Então, a altura da pessoa está para a sombra da pessoa, assim como a altura da árvore está para a sombra da árvore. Quando a gente tem uma proporção, a gente multiplica cruzado. Regrinha de 3, né? Então, ficamos como? Primeiro eu multipliquei quem tinha x, né? Então, eu peguei 2,7 vezes x é igual a 1,8 vezes 9. 2,7 vezes x deu 2,7x, que é igual a 1,8 vezes 9, 16,2. Fiz essa multiplicação. 2,7x é igual a 16,2. Porém, eu quero saber o valor do x. Eu isolo o x. Esse 2,7 que estava multiplicando, quando está grudadinha porque está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ficou x é igual a 16,2. O 2,7 que multiplicava passou para o outro lado dividindo. Ficou 16,2 dividido por 2,7. Essa divisão resultou para mim em 6 metros. Então, a altura dessa peroba rosa é de 6 metros. A alternativa correta é a letra B. Ok? Exercício 2. No exercício 2, nós vamos trabalhar um pouquinho do comprimento da circunferência, mas também algumas relações de ângulos. Tá? Então vamos lá. Nessa questão 7, aliás, não é falei questão 2, mas é a questão 2 de matemática, mas é a questão 7 na provinha, na atividade de vocês que vocês receberão essa semana. Então vamos lá. Suponhamos que para fazer uma embarcação seja utilizado o tronco de uma árvore peroba rosa, com 1,80 metros de diâmetro, esculpindo-se a proa até chegar ao formato desejado, conforme a imagem. Ou seja, aquela peroba rosa, ela foi montado esse batelão aqui, né? Essa embarcação aqui, tá? E foram dadas algumas dimensões para elas. O tronco dessa árvore de peroba rosa com 1,8 metros de diâmetro. O diâmetro, gente, diâmetro é o que liga um lado até o outro passando pelo centro. Imagine uma circunferência, um círculo, e uma linha cortando ele do outro lado passando pelo centro. Qual é o centro de uma circunferência? Imagine que vocês peguem um compasso e façam uma circunferência, aquele objeto para fazer a circunferência. Vocês fazendo a circunferência, aquela pontinha de ferro furou a folha, marcou um pouquinho a folha. O diâmetro é vocês ligando um lado até o outro desse círculo, dessa circunferência que vocês desenharam, passando por cima
buraquinho que a ponta seca do compasso marcou, tá? Ou seja, ó, olha essa imagem aqui. Vamos supor que isso aqui é uma circunferência fechada inteirinha. Aqui é o centro. O que é o diâmetro? O diâmetro é como se viesse desse canto B, passasse pelo centro e fechasse aqui nesse canto. Isso é o diâmetro. É um corte inteiro no nosso círculo, na nossa circunferência, que vai de um canto da circunferência até o outro canto, passando pelo centro. Isso é o nosso diâmetro, tá? Então, mas essa figura está representando o seguinte, vamos lá. É que eu só quis explicar para vocês o que é diâmetro. O diâmetro é todo o comprimento até o final, de um lado de uma circunferência até o outro lado, passando pelo centro. Observe que a proa constitui-se de um arco com um ângulo central de 120 graus. Calcule o comprimento formado pelo casco da embarcação. Ele quer saber qual é o comprimento formado aqui. Ó. Ou seja, isso aqui não é fechado, então a gente não pode considerar o comprimento inteiro de uma circunferência. Mas, para eu achar a medida desse lado aqui, esse comprimento que ele quer achar quanto médio, ó, daqui do início até o final, eu preciso achar a medida de toda a circunferência. Então vamos lá, ó. Nós temos então que essa proa é formada, essa imagem representa essa proa aqui, ó, tá? Ela vem daqui até aqui, esse pedacinho é a abertura, e essa abertura representa um ângulo de 120 graus. Esses valores aqui do lado, comprimento é igual a 2,π vezes r, é a formulazinha do comprimento de uma circunferência. Vamos para o próximo slide, então. Ó, então, respondendo essa questão. Ali eu só passei algumas informações, aqui eu vou concluir as informações e já vamos começar a resolver. Ó. Diâmetro, segmento de reta que liga dois pontos sobre a circunferência passando pelo centro, ou seja, esse B, passando pelo centro e vindo reto aqui até o final, a gente pode chamar de diâmetro. O diâmetro nesse exercício falou que mede 1,80. Porém, o diâmetro ele não aparece para mim aqui. A gente tem 2 vezes π vezes o raio. Então eu preciso definir para vocês o raio. O que é o raio? É o segmento de reta que vai do centro de uma circunferência até tocar essa circunferência. Então reparem que ela é a metade do diâmetro. Ó. Uma reta que vem do centro até o cantinho aqui vai ter a mesma medida da reta que vem aqui do centro para o cantinho aqui. Então, todas as medidas que saem do centro até tocar a circunferência são chamados de raios. É como se fosse uma bicicleta. A bicicleta não é cheia de raios que sai do centro lá da roda da bicicleta e vai para os cantos? Isso são raios. Aqui também. Raio é o que sai do centro até o canto da circunferência, até tocar a circunferência. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 1,80, o nosso raio é 1,80 dividido por 2, porque é a metade, que vai dar 0,9 metros. Ou seja, por que eu achei o R, que é o nosso raio? Porque eu vou usar essa formulazinha e eu preciso substituir o R, que é o raio dessa circunferência. E aí a gente calcula o comprimento da circunferência. Vamos calcular então. Essa formulazinha C de comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, é a fórmula do comprimento da circunferência. E eu vou substituir esses valores pelos valores que eu tenho aqui. Então eu copiei a formulazinha, 2 vezes o π. Quem é o π? O π é um valor, é um número por volta de 3,14 aproximadamente. Como que eu acho esse π? Na verdade, o π ele nada mais é que a medida do comprimento de uma circunferência dividida pelo seu diâmetro. Ou seja, qualquer circunferência que eu pegue o comprimento e divida pelo diâmetro dela mesma, vai dar um valor aproximado a 3,14, que é o nosso π. Ok? Então esse valor é um valor fixo aproximadamente. Tá? Ele é infinito, mas em alguns exercícios quando a gente dá um exercício, geralmente os professores, o exercício ele cobra o π com valor aproximado a 3,14, tá bom? Ele é infinito, 3,14 e vai embora. Então vamos substituir aqui, ó. Qual é o comprimento dessa circunferência? 2 vezes o π vezes o r, que é o nosso raio. Então vamos lá, 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, 0,9.
Como que vai ficar isso aqui? Comprimento é igual. Fazendo 2 vezes 3,14 vezes 0,9, vamos chegar em 5,652 metros. Porém, gente, esse não é a nossa resposta final, tanto que não tem esse valor nas nossas alternativas. Por quê? Porque 505,652 metros significa a nossa circunferência inteira. Porém, esse pedaço da circunferência, que é equivalente a 180 graus, ele está aberto, que é por onde os monçoeiros entravam na embarcação, sentavam, né? Enfim, esse pedaço ele é aberto. Então, não posso contar ele como parte da madeira. A parte da madeira vem do A até o B, ó, do A até o B. Então eu preciso descontar esse pedaço. Esse valor que eu achei é a nossa circunferência inteira, mas eu preciso descontar esse pedaço. Senão eu estou dizendo que o nosso tronco está fechadinho. Ele não está, ele está aberto aqui. Tá? O casco da embarcação ele é aberto, como a gente viu na imagem. O que a gente precisa fazer então? Descontar esse pedaço de 120 graus. Vocês vão falar para mim, professor, mas como que desconta 120 graus daqui? Na verdade, a gente não vai descontar os 120 graus. A gente sabe que essa medida representa 120 graus. Porém, a gente precisa saber quanto 120 graus representa do todo. E, na verdade, o que significa uma volta inteira? O que é uma circunferência? É uma volta inteira. E toda volta inteira é representada por 360 graus. Eu acredito que vocês já tenham visto isso em outros anos. Acredito que até que nesse ano a gente já tenha falado um pouquinho dos ângulos. Então, 360 é a volta inteira. E aqui a gente tem 120. Se a gente pegar 360 e dividir em 3, vai dar 120, 120 e 120. Ou seja, aqui estamos, então eu estou falando para vocês aqui, achamos esse valor, porém esse valor é o total da circunferência, como eu falei para vocês, 360 graus, a volta inteira. E 120 é a abertura da embarcação, ou seja, que não possui casco, não possui o casco nessa parte. 360 menos 120 é 240. Então a gente repara que 240, que é o total que a gente tem aqui, ó, esse ângulo aqui que completa, o ângulo do nosso casco é 240. A parte então do casco é 240. Se vocês repararem, 120, se eu dividir esse outro pedaço aqui em outro 120, vai sobrar para mim aqui 120. Por quê? 120 mais 120 mais 120 vai dar 360. Então 120 é 1/3 da volta inteira. O que sobra, o 240, é 2/3 da volta inteira. 120 é 1/3. O que sobrou vai dar 120 e 120 de novo. Ou seja, vai dar dois valores de 120. Vai dar 2 de 3. Por isso que a gente fala que é 2 pedaços. Se eu dividir isso aqui com uma retinha, vai ficar 120, 120, 120. Né? Se eu fizer um outro raio aqui. 120, 120, 120. Só que desses 3 120 eu vou pegar 2, tá? Que vai dar os 240. Então eu pego 2 de 3. Por isso que eu falo 2/3 do total. Ou seja, esse valor é o todo, mas eu só quero 2/3 desse valor. Então eu pego esse todo e multiplico por 2/3. Como que é multiplicar por 2/3? Para achar 2/3 desse valor. 2/3 desse valor de 5,652 é a mesma coisa que eu pegar o de cima eu multiplico e o de baixo eu divido. Então, 2/3 de 5,652. Multiplica o de cima, o 2 eu multiplico e depois eu divido por 3. Como que fica então? 2 vezes 5,652 e depois eu divido por 3. Fazendo esse processo, eu vou chegar em 3,768 metros. Ou seja, o comprimento formado pelo casco é de 3,768 metros. Tá? Não anotei a alternativa aqui, mas depois vocês olham qual é a alternativa correta. Eu não sei se tinha alternativa essa questão,
Eu acho que não tinha, né? Mas a resposta final é 3,768 metros, tá bom? Que é a medida desse casco aí. Gente, então é isso. Boa aula, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.